Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Está começando mais um episódio do Papo de AZ, o podcast que traz conversas transformadoras sobre temas que inspiram, educam e nos fazem refletir sobre o mundo em que vivemos. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo essencial para o desenvolvimento humano, a importância da arte, do som e da ludicidade na formação das crianças. Em tempos de tanta pressa e tecnologia, é fundamental redescobrir o valor do brincar, do cantar e do aprender com sensibilidade. E para esse bate-papo cheio de leveza e significado, recebemos uma convidada especial, Tatiane Novaes, pedagoga, professora brincante, musicoterapeuta em formação e idealizadora do Cantos e Contos, um projeto que une arte, música e imaginação na educação infantil. Tatiane, seja muito bem-vinda ao podcast Papo de AZ. Muito obrigado pela sua presença. Uma boa noite. Fique à vontade. Obrigada, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra. Queria primeiramente agradecer o convite e boa noite aos telespectadores. Então, meu nome é Tatiane, como já foi apresentada, eu sou professora. Atualmente eu estou diretora da Educação Infantil do município, eu atuo na Secretaria Municipal de Educação e sou professora brincante e estudante de musicoterapia. Finalizo no início do ano que vem. Tatiane, muito obrigado por você ter aceitado esse convite. A gente vai tratar um tema bem importante e essencial na educação, principalmente na educação infantil. E assim, hoje o tema é educar com alma, a importância da arte, do som e da ludicidade na formação das crianças. Antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de ouvir de você. Conta pra gente um pouco a sua trajetória, como nasceu essa paixão por unir arte, música e educação. Então, a minha trajetória profissional iniciou há alguns anos atrás, quando eu comecei a trabalhar numa escola particular aqui do município com crianças de 2 anos, então era uma turma maternal, e eu era super inexperiente, mas eu entrei de cabeça ali. Com o passar dos dias e dos anos e das aulas, eu descobri que quando eu introduzia a música ali, a coisa fluía melhor, a linguagem ficava mais clara, os comandos, ao invés de comandos, viravam desafios, os convites cantados ficavam mais gostosos. Então, eu percebi que eu tinha uma melhor compreensão e uma melhor conexão com os meus alunos. Logo depois, em 2017, foi quando veio a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, que é o documento que rege toda a educação no Brasil, e trazia nela atrás de que a educação, na educação infantil, ela precisa ser dentro de 2 eixos, as brincadeiras e as interações. E não tem uma forma melhor para a gente interagir do que a arte, do que a música, que é a minha linguagem. E foi a partir daí que eu descobri a musicalização infantil, né? E a partir disso, depois eu me formei também em letras, eu sou pedagoga, me formei em letras, inglês, dei aula de inglês durante essa minha trajetória. Trabalhei com educação infantil, né, em todos os anos, dei aula de inglês para maternal 2 até o 9º ano, e sempre com essa linguagem musical, que é a minha forma de expressar no mundo. Mas, me analisando, né, e verificando isso tudo, eu pude entender que eu sou essa pessoa, que eu me coloco melhor no mundo quando eu falo através da música, por conta da minha infância. Tem uma pesquisadora, uma importante pesquisadora do cancioneiro popular e das cantigas populares, que se chama Lídia Ortélio, e quando alguém pergunta para ela sobre a importância do brincar na educação infantil, ela fala que ela só consegue dizer do que ela viveu. E eu acho muito bonito porque ela descreve que o quintal da casa dela, de uma casa simples, com 25 mangueiras, ou seja,
as árvores, né, para subir, para tirar manga no pé. E a minha infância foi muito parecida com isso. Eu tive uma infância simples, de forma financeiramente falando, mas hoje, olhando para trás, eu vejo que tudo que eu tive lá foi tudo que é essencial para a formação de um ser humano. Eu tinha muitas mangueiras e jaqueiras e abacateiros para subir, e eu subi, né? Eu tinha um quintal grande para brincar e pular corda com os meus primos. Eu tinha uma avó que contava história, e, inclusive a minha avó, ela faleceu esse ano, e a minha avó, ela contava histórias para mim e para o meu irmão todos os dias antes de dormir. E quando eu crio esse projeto, Cantos e Contos, que depois a gente vai falar melhor dele, é porque eu quero exatamente passar para as crianças que cruzarem a minha vida, o meu caminho, sejam eles meus alunos, crianças de comunidades, meus sobrinhos, ou se um dia eu tiver filhos, né, eu quero promover para eles o mesmo tipo de vivência que eu tive com a minha avó. Então, eu tinha minha avó para contar histórias, eu era uma criança muito falante, eu sou uma pessoa muito falante, e a minha mãe também, ela me escutava. Então, eu tinha minha avó que contava história, eu chegava da escola, eu queria contar tudo aquilo para minha família, porque eu tinha essa vivência do falar, da expressividade. E a música, ela ajuda nisso tudo. Então, com muita cantiga popular, muita brincadeira de roda, muito pula-corda. E é isso. Então, se eu pudesse dizer a receita da felicidade de uma infância completa, eu descreveria a minha infância. Eu descreveria uma casa simples na roça, com uma avó que conta história, com uma mãe que escuta, com árvores para subir e cair de vez em quando, com balanços, um rio para tomar banho de rio. É isso. Então, só concluindo, eu acho que isso tudo, porque eu acabo indo para outra vertente, se eu não me policiar, eu saio do tema. Mas eu acho que isso tudo eu pude resgatar depois de adulta, depois de estar ali já consolidando na minha profissão, que eu pude entender a importância disso a partir daquilo que eu conseguia transmitir. Porque a gente transmite aquilo que a gente recebeu, né? A gente é um matulão de coisas que a gente recebe dos nossos familiares, das nossas vivências, enfim, pelo caminho. Muito bem, trouxe um pouco aí da sua história, bem interessante. Hoje a gente vê a questão muito tecnológica de telas. Felizmente, as crianças de hoje já não têm tanto acesso a essa infância que você teve. Sim. Tatiane, como a arte pode transformar o processo de ensino e aprendizagem nas escolas? Olha, eu acredito que ajudando nessa expressividade da criança. Por quê? Quando a gente coloca uma criança na sala de aula e a gente fala, ela vai entender, mas ela não vai ter ali ela não vai ser protagonista do aprendizado dela. Ela vai estar só recebendo o que alguém está dizendo que é certo, e ela não vai estar vivenciando. Então, quando a gente coloca a arte naquilo, a criança, ela vira parte do processo. Então, se a criança pinta, se a criança dança, se a criança canta, se ela experimenta sons, se ela descobre que o próprio corpo dela é um instrumento musical, se ela descobre que a gente pode andar de acordo com a marcha da música, que a gente pode dançar de acordo com o balanço da música, a criança, ela vai estar fazendo parte da descoberta. E hoje em dia, principalmente com tantos coaches e manuais na internet, às vezes a gente pensa que para a criança ter um bom crescimento, um bom desenvolvimento, a gente tem que estar sempre dando ali a receitinha pronta. Para a criança, primeiro você tem que fazer isso para o seu filho, aí quando chegar nessa fase ele vai precisar disso. E a gente não está dando a chance da criança descobrir as suas próprias brincadeiras, criar suas próprias brincadeiras. Então, a música, ela não é só o cognitivo, ela também é expressão, ela também é linguagem. Então, por isso, ela também é movimento. Então, por isso que eu acredito no poder dela dentro da sala de aula. Você falou sobre essa questão da arte, da música, e a gente vê que assim, tem umas vertentes que defende o fim
desse ensino, né? Como você analisa essas pessoas que pedem, né, o fim, fala que não é fundamental? Sim, dessa coisa do homeschooling, né? Uhum. Que a gente precisa ter um depósito de conhecimento. Eu consigo enxergar como um retrocesso, sabe? Porque quando a gente vê lá a história da educação, lá na Grécia Antiga, você vai na Grécia Antiga, a gente já tinha lá aquele modelo onde as pessoas estavam em círculo e trocando ideias, debatendo ideias. Aí depois vem ali todo esse processo que a gente teve na história, Idade Média, que era ali um professor falando, né? E aí, hoje em dia, que a gente já tem as leis da educação, que tenta trazer essa ludicidade, infelizmente vai ter sempre, né, esses pensamentos contrários. Mas eu acredito também que tem espaço para todo mundo, né? Eu acho que, eu sempre costumo falar, se você quer uma educação mais interacionista, escute a proposta da escola, né? Se você quer uma educação mais tradicional, escute também e procure ali uma educação mais tradicional. Eu acho que vai ter espaço para todo mundo, mas eu acredito nessa educação aí, que a criança é protagonista, que ela descobre as coisas, que ela cria os seus próprios mundos. Eu acredito nessa educação. Você trouxe para a gente um pouquinho, mas assim, na sua experiência, de que forma as atividades artísticas ajudam as crianças a expressar emoções e desenvolver autonomia? Olha, se a gente parar para pensar, a criança ela nasce, aí ela tem ali aquele choque, aí ela chora, né? E aí quando ela chora, ela descobre que veio alguém ali, a cobriu, e depois ela chora de novo, porque ela tá com fome, ela já sente ali que deu o peito. Então, a criança ela já se expressa desde muito novinha. E se a gente parar para observar, o choro da criança é uma linguagem. Então, cada coisa que a criança pretende, o choro dela vai ser diferente. E quando ela chega na creche, ela também vai morder. Também é uma forma de expressão. Então, a música ela só vai... qual palavra que eu posso usar? Ela vai guiar a criança nesse processo de expressão. Então, por exemplo, a criança, muitas vezes, acontece muito em casa, né? Ai, você é tão fofinho que dá vontade de te morder. A criança chega na escola, encontra o coleguinha, e aí ele ama aquele coleguinha, e ele vai lá e morde o coleguinha. Ele ama o coleguinha e deu vontade de morder. Só que a criança ela ainda não compreende essa coisa da dor, né? E aí você vai precisar, então, entender e explicar para ela que o beijo ele não dói, que o beijo ele não dói. E se a criança chorou é porque o beijo não foi legal. E dentro disso tudo, desse processo, você pode colocar a música nisso. Entendeu? É como eu falei lá no começo. Os comandos utilizando música, eles se tornam desafios ao invés de ordens. E a criança, quando ela se sente desafiada, ela tem mais impulso para fazer as coisas. Isso é com a gente também. Até depois de adulto. Quando a gente se sente desafiado, a gente busca, né? E quando a gente está ali naquela coisa, aquela monotonia, a gente não interessa pra gente. Você acha que ainda tem resistência nas escolas enxergar a arte como algo essencial? E como, na sua visão, pode ser mudado isso? Olha, eu acho que resistência não. O que acontece é a insegurança dos professores de utilizarem a arte. Eu ouço muito, Protati, mas você tem o dom da música. Protati, mas você canta bonito. Mas não é assim. Nós somos seres cantantes, nós somos seres musicais. A gente não precisa saber teoria musical para trabalhar a música com os alunos. A gente pode partir de coisas simples. A gente pode ouvir o som da natureza também. Porque a importância da música é a escuta, principalmente. Antes de se expressar, é poder escutar.
Então, eu acho que não tem resistência das escolas, não. Eu acho que o que tem é essa insegurança de dizer, não, eu não vou cantar porque minha voz não é bonita. Eu não vou tocar porque eu não tenho um ritmo bacana. Eu não conheço, eu não consigo fazer ritmos complexos. Mas para trabalhar com música, não precisa disso. Você pode começar do simples. Entendido, Tatiana, muito bem. O som e a música têm um papel essencial no aprendizado. Como a musicalização pode contribuir no desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças? Eu acredito que, da forma como a música atua, ela atua em vários planos. Ela atua no plano neurológico, no plano emocional, no plano afetivo, simbólico. E, a partir daí, a criança pode desenvolver a linguagem através da música. A criança pode desenvolver coordenação motora, lateralidade. Então, tudo isso que é fundamental na educação infantil, a gente consegue trazer e trabalhar dentro da música. A BNCC, ela traz os direitos da aprendizagem da criança. Então, toda criança ela tem o direito de brincar, ela tem o direito de expressar, ela tem o direito de conhecer-se. Então, tudo isso a gente pode, né, proporcionar à criança através da música, através da arte, através da interação com o outro. E, com isso, desenvolver a linguagem, a oralidade, a coordenação motora, que se dá através do movimento que a música nos proporciona também. Tatiane, esse é um movimento recente ou já existia? Que eu lembro que na minha infância e adolescência a gente não tinha aulas de música. Sim. Eu acredito que não é recente, né? Porque Vygotsky já falava disso lá atrás, Piaget já falava disso. Mas o que acontece é que existem resistências, né? E infelizmente, né, a construção da sociedade, ela acontece de pedacinhos em pedacinhos. Então, a gente precisa, o tempo histórico, ele precisa correr e demorar um pouco, até que as pessoas comecem a pensar de uma forma mais... de uma forma que muda, né, aquela estrutura. Por exemplo, quando eu por exemplo, fiz educação infantil na época, nos anos 90, sou dos anos 90. Naquela época, a educação infantil não era vista ainda como uma educação super importante. Foi só em 98 que criou as diretrizes, né, curriculares para a educação infantil. E a BNCC foi criada apenas em 2017, que é onde dá toda essa estruturação para a educação, que é onde a gente entende que não há nada que a gente possa ensinar para a criança que a criança não vai aprender brincando. A gente pode ensinar brincando. Aí, voltando àquela sua pergunta de que pessoas, hoje em dia, que tem um movimento que é contra todo esse movimento mais lúdico na escola. Porque, infelizmente, alguns profissionais entendem que a brincadeira é deixar brincar. Mas não é assim. As brincadeiras, elas precisam ser muito bem planejadas. E a BNCC, ela traz os campos de experiências, como se fossem as disciplinas da nossa época. Então, por exemplo, você vai trabalhar a linguagem dentro de o eu, o outro e o nós, que é onde a gente trabalha a coisa do social da criança, a forma de se expressar, a arte. Aí já tem o movimento, aí tem a parte da BNCC que trabalha a questão de noções matemáticas, as experiências, né, que é para a gente poder estar incentivando as crianças a serem cientistas, pesquisadores. Então, não é simplesmente jogou lá, entendeu? Então, é tudo muito bem estruturado. Aí, quando alguém escuta dessa forma, pode achar que é só chegar lá e brincou. E não. Você tem que seguir o seu planejamento dentro da BNCC, dentro de cada campo tem os objetivos de aprendizagem, e você ainda tem que garantir em cada aula que a criança tenha os direitos de aprendizagem e sempre mantendo os dois eixos, que são as brincadeiras e as interações. Aí a resistência, eu acredito que vem a partir daí.
né? Você coloca seu filho, talvez vai para uma escola que está só brincando. Mas a BNCC manda só brincar. Mas não é brincar por brincar. É brincar com objetivo. Você vai encaixar tudo que a criança precisa aprender naquela faixa etária dentro de jogos, da ludicidade. Porque, assim, talvez para a maioria das pessoas, ou para uma parte das pessoas, acham que é uma situação específica, mas, no caso, como você citou, toda disciplina pode trabalhar a brincadeira, a ludicidade. Exatamente. Exatamente. E antes, a música, a arte, ela era trabalhada como algo extracurricular, né? E hoje já entende-se que ela pode ser parte do processo. Entendi. E assim ficou claro, eu acredito que ficou claro aí para as pessoas que vão acompanhar nosso bate-papo, que tinha alguma dúvida sobre esse assunto. Quais são os primeiros passos para o educador introduzir a música de forma simples e eficiente em sala de aula? Eu acho que primeiro escutando as crianças, né? Tem que entender ali, levando para Paulo Freire, né? Você tem que levar em consideração toda a bagagem cultural de cada criança, de cada aluno. Você tem que entender que a criança, ela não chegou ali como uma folha em branco, ela tem uma vivência, ela tem uma história, e o professor ele precisa respeitar isso e trazer isso para dentro da sala de aula, acolher isso, acolher as nossas diferenças e começar do simples, sabe? Começar das cantigas populares, sabe? Começa com Ciranda Cirandinha, começa com Marcha Soldado, faça escala, mostra para a criança que o corpo dela tem sons, bata palmas. Eu acho que para a educação infantil isso aí é um mundo, sabe, de possibilidades. Só essas coisas simples, não precisa de muito. Na sua formação como musicoterapeuta, o que mais te chama a atenção sobre o poder curativo e educativo da música? Eu acho que, além do poder de resgate que a música traz, né? Por exemplo, uma pessoa que tem um AVC, a música ela é capaz de reestruturar, de reorganizar a linguagem, de reorganizar a marcha dessa pessoa. Porque uma coisa interessante é que quando uma pessoa ela perde a capacidade de se expressar oralmente, ela imediatamente ela vai criar uma nova forma de expressão. Se as pessoas que estiverem ali com ela, se conectar de verdade, vai estabelecer uma nova forma de comunicação, porque a linguagem ela é viva, ela está em constante movimento. Então, isso é uma coisa que me fascina muito. Inclusive, eu tentei mestrado agora com essa proposta, sabe? De como as cantigas populares elas podem reorganizar a linguagem de pessoas que sofreram perda, né, dessa capacidade de se expressar oralmente. Como que a gente pode reorganizar isso? Porque não é o resgate. A gente não precisa resgatar algo que já foi. A gente reorganiza, porque a linguagem ela é viva. Então, isso me fascina muito, né? Outra coisa que me fascina muito é porque todos nós temos nas nossas costas um matulão, sabe, de bagagem. A gente tem as nossas memórias que a gente vai construindo e a música ela tem a capacidade de reviver essas memórias, de resgatar essas memórias, essa nossa identidade cultural e também de construir novas memórias, né, memórias afetivas, vínculos. A música é muito completa. Cada pessoa tem uma música marcante, né? Seja na infância ou ao longo da vida, né? Exatamente. E a gente tem também a nossa identidade sonora, que é como se fosse ali a nossa identificação, né? Como se fosse a nossa impressão digital falando de forma musical. Por que fulano gosta de MPB e Beltrano gosta de sertanejo? Por que alguém ouve música clássica e outra pessoa não suporta ouvir música clássica? Tudo isso tem a ver com as nossas vivências,
com o que a gente viveu na nossa infância, com aquilo que foi apresentado para a gente. Assim como também a música, ela pode trazer traumas, né, para a gente. Inclusive, existe dentro da musicoterapia uma pessoa que ela tem aversão à música, né? Então, assim, pode ser que aquele ritmo, aquela música, aquela melodia resgate memórias ruins também. Então, o contrário também existe. A musicoterapia, ela funciona, como o próprio nome diz, como uma terapia, né? Então, assim, são duas coisas distintas. A música e o brincar na sala de aula é diferente, não é isso? É diferente. Embora você também pode trabalhar a musicoterapia em sala de aula, com crianças atípicas, com crianças neuroatípicas, né? Pode trabalhar também a mobilidade, caso a criança tenha dificuldade, né? Com a marcha, com o caminhar. Você pode trabalhar a oralidade, trabalhar a musicoterapia em sala de aula, que é uma área da musicoterapia também, assim como tem a hospitalar, a musicoterapia para saúde mental, a musicoterapia para materno-infantil, então trabalhar com as mamães que estão tendo nenéns. Então a gente já começa a ali construir, né, essa identidade sonora para essa criança a partir de quando ela está na barriga, depois que ela nasce, entendeu? Então tem ela é uma área muito vasta. Tatiane, hoje como você vê esse amontoado de informação que chega para nossas crianças, principalmente, que não têm, talvez, ainda a capacidade de discernir, muitas vezes, assim, a gente vê muita coisa, muita música rápida no TikTok, no YouTube, nos Reels, no Instagram. Como você vê isso? Você, como forma prejudicial, assim, e a importância de trazer a boa música. Hoje a gente vê muita música que não diz nada com nada. Sim. Hoje em dia, os artistas, eu estava até comentando com uma colega esses dias, que antes, os CDs, né, os álbuns que os artistas lançavam, eles tinham um nome, né? Tinha um nome, e aquele álbum, ele contava uma história. Então, ele era jogado para o mundo, e a gente podia parar para ouvir e entender o que o artista tentou contar para o mundo. Hoje existe uma equipe por trás do artista que fala: olha, você tem que jogar essa aqui primeiro, porque ela vai ter uma dancinha no TikTok, então você cria a dancinha primeiro, aí lança a música hoje, você grava a dancinha para ela viralizar no TikTok. Aí, depois que essa aqui tiver um boom, a gente espera 5 dias e lança a segunda para você manter no top 1 do Spotify. Então, hoje está tudo mercantilizado, né? A arte, ela está mercantilizada. E isso acaba respingando nas nossas crianças, porque elas estão ligadas na tela. Qual que é, na minha opinião, o que isso resulta o quê na criança? Primeiro, o imediatismo, né? A dificuldade que a criança tem de parar para apreciar alguma coisa. Então, hoje a gente vê as crianças que, se você parar para olhar nos olhos delas, elas não conseguem ficar muito mais de 3 segundos olhando nos seus olhos. Outra coisa já vai chamar a atenção. Então, são crianças muito imediatistas e são crianças que também não guardam informações por muito tempo, porque está ali cheio de informações. Mas é uma característica da geração? É uma característica da geração. Eles têm mais facilidade, talvez, de lidar com esse excesso de informações do que teríamos há 30 anos atrás, né? Há 25, 30 anos atrás. Mas eu acredito também que essas crianças, elas não gostam tanto de tela quanto parecem. E aqui eu estou até citando uma amiga minha, que semana passada, pós Dia das Crianças, eu estava conversando com ela e contei, né, que eu e meu marido, a gente deu de presente para um de nossos sobrinhos, temos 2, Yuri e Pietro, beijo. E aí a gente deu para Pietro um tabuleiro de xadrez. E ele brincou, e ele quis brincar, e depois ele quis vir aqui para casa, isso era à noite, para brincar mais com o Dindo dele.
E ele ficou brincando até tarde e aí eu contando, né? Falei, olha, ele não quis tela, ele nem lembrou de tela. Aí ela falou, Tati, eles não gostam tanto de tela quanto a gente imagina. O problema é que a gente não tem tempo para eles. Mas eu ainda digo mais, eu acho que não é nem porque a gente não tem tempo para eles, porque sempre os pais trabalharam e sempre os pais não tiveram tanto tempo para ficar com as crianças. O que acontece é que hoje a gente quer dar pronto. Então, a gente não está oferecendo as condições para a criança criar suas próprias brincadeiras, para que elas inventem mundos, para que elas, sei lá, criem amigos imaginários. A gente não está dando isso para elas. A gente quer dar pronto. Então, você entrega ali um celular como jogo. A criança vai ter áreas do cérebro dela que não vai estar sendo exercitada, por exemplo, a área da criatividade. Ela não está criando nada ali. Então, esse imediatismo, essa falta de paciência, eu acredito que vem daí, vem desses reels muito rápido, dos pais darem, né, de nós estarmos oferecendo para eles tudo muito pronto. É muito brinquedo, hoje ninguém mais constrói o seu próprio brinquedo, não tem mais isso. Ninguém sabe mais o que é uma bola de meia, né? Ninguém sabe mais o que é construir sua própria pipa. Aí tem uma pipa lindona lá vendendo, a criança quer comprar. Ouviu um vídeo no TikTok, eu quero essa aqui. Ninguém está mais criando as suas próprias coisas. Então, eu acho que é um conjunto disso tudo. E isso significa que não são só as crianças que estão sendo contaminadas pela rapidez, pelo imediatismo da internet. Nós também estamos. A gente quer tudo muito rápido, então a gente não tem tempo para sentar com eles e construir e contar uma história. A gente coloca um vídeo no YouTube contando uma história. A gente coloca um jogo no celular ao invés de dar o espaço para que eles construam seus próprios brinquedos. Tatiane, você trouxe muito bem essa colocação sua, que hoje as crianças, de fato, não brincam mais, né? Não tem essa questão de criar, de imaginar, como você trouxe. E isso termina, você que é professora brincante, ficando a carga mais para os professores que trabalham com brincadeira. Professores de hoje, eles são os guardiões do lúdico, né? Eles são quem está salvando tudo. E assim, o professor está sobrecarregado. Ele está sobrecarregado de muitas formas. Ele está sobrecarregado porque os pais não têm paciência de resolver problemas que, muitas vezes, né, eu não posso generalizar, mas muitas vezes os pais estão deixando para a escola e para o professor assuntos que antes eram da família e que devem ser da família. Então, os professores, eles estão sobrecarregados de tantas formas que a gente teria que fazer aqui um podcast só para militar sobre isso, sabe? Tem sido cada vez mais difícil, porque esse boom de informação que tem para a criança também tem para o professor, sabe? E como filtrar? E como saber o que usar? Né? E como saber como conduzir? Aí, as salas já hoje, né, temos a questão de que o pessoal fala muito, hoje temos muitas crianças neurodivergentes, porque a ciência avançou, né? E temos, então, profissionais capazes de chegar a esse diagnóstico que antes não chegávamos. Não significa que hoje temos crianças neuroatípicas e que antes não tinham, só que eram camufladas, né? Mas o que acontece? Os professores, eles têm que dar conta dos seus planejamentos, têm que dar conta de planejamentos adaptados e, além disso tudo, tem as questões que antes eram tratadas pela família e que hoje está vindo a cargo do professor. E eles têm mantido esse papel de guardião ainda, de guardião do lúdico, de forma brilhante, viu? Um beijo dos professores. Você traz bem essa colocação, porque hoje, eu, assim, nos nossos bate-papos aqui, eu costumo conversar com bastantes professores e a gente sempre discute essa questão do tempo dos pais.
Como está tudo muito corrido, o excesso de informação, e assim, o dia parece, não dá, as 24 horas parece assim que passa muito rápido. E essa questão do brincar, eu tenho um filho de 4 anos e eu faço questão de brincar com ele. Ele foi diagnosticado com autismo, ele é autista, e assim, ele adora brincar. Só que muitas vezes eu não tenho tempo. Infelizmente, eu não tenho o tempo que eu queria para brincar com ele. Então, assim, só aproveito os fins de semana e às vezes está chovendo, ele fica querendo ir lá para fora para brincar, mas se for um sábado ou um domingo que chover, infelizmente a gente perdeu aquele dia para brincar. Mas eu queria ouvir de você, Tatiane, como o brincar, porque assim, às vezes a gente fala muito do brincar e assim, às vezes as pessoas não entendem como brincar ajuda no desenvolvimento social, né? Eu queria ouvir de você como brincar ajuda no desenvolvimento social e emocional das crianças, especialmente assim, as crianças que muitas vezes vivem em apartamentos, não tem quintal, não tem aquela a roça que você nasceu e cresceu, né? Sim. Olha, brincando é que a criança cria os seus mundos. Ela é brincando que ela consegue reproduzir aquilo que ela vê os pais fazendo. Porque ali, os pais para crianças são ali o seu ponto de apoio. É em vocês que a criança se inspira. São vocês, pais, que as crianças desejam ser quando crescerem, né? Então é brincando que elas vão criar esses novos mundos, que elas vão experimentar as coisas, que elas vão criar, que vão... O brincar, ele é muito completo, muito completo. E sobre a questão de que você só brinca no fim de semana, isso já é muito, E durante a semana, escute a criança, sabe? Quando a criança vier falar com o pai, é uma dica. Pare, se tiver... Estou com o celular aqui, vou colocar o celular aqui do lado. Pare, olha nos olhos. Escute o que ela tem para dizer, escute o que ela tem para contar. E isso vai ajudá-la na segurança, na autonomia, na forma de expressão, né? Vai conseguir se expressar de forma melhor. E isso tudo é feito dentro de casa, com a família, de uma forma simples, dentro ali da sua rotina. De que maneira o lúdico pode ser aliado da inclusão e do respeito às diferenças em sala de aula? Porque eu acho que dentro da arte não existe competição, né? Tem lugar para todo mundo. Dentro do lúdico não tem essa competição, né? De quem é melhor, de quem saiu melhor. É expressão, e cada um se expressa de sua forma. E ali você pode valorizar o seu coleguinha que é diferente de você. Você pode conhecer a forma que o seu coleguinha se coloca no mundo, e a partir disso você pode respeitar, né, essas diferenças e acolher todas as diferenças. Tatiane, você falou muito bem, e aí eu queria ouvir de você o seguinte, vou te provocar um pouquinho. Eita! Hoje, com essas modas de internet, de Instagram, qual, assim, tem uma consequência nessa questão que, por exemplo, a gente viu muito na Semana da Criança, muitas escolas fazerem essa questão do cabelo maluco, de mochila maluca, essa coisa. Até que ponto isso é saudável ou termina de alguma forma prejudicando as crianças, porque de certa forma gera entre aspas, uma competição? Sim. Não, eu acho que não. Eu acho que a competição ela é saudável também. Inclusive, a partir dessas competições que a gente também pode provocar com os jogos, de forma lúdica na educação infantil, que a gente vai fazer com que o adulto saiba perder. Que ele saiba entender que às vezes é você que ganha e às vezes é o coleguinha.
Sobre a questão de todo mundo fazer o cabelo maluco, né? Eu acredito que tem a ver com o que Freud, né, falou lá no texto dele da psicologia das massas. E também tem um podcast que eu gosto muito, que é Tudo Culpa da Cultura, que lá são conversas que entender até que ponto a decisão é nossa ou a gente está só indo com o grupo. E eu acho que o cabelo maluco tá nesse campo aí. É a mesma coisa do morango do amor. A gente está pensando que a gente está tomando uma decisão, mas na verdade a gente só está seguindo o bonde. Verdade. Tatiane, a gente vai entrar aqui agora um pouquinho no seu projeto Cantos e Contos. Como surgiu essa ideia e qual o impacto que você tem percebido nas crianças? Então, esse projeto surgiu para juntar as coisas que eu mais gosto nessa vida, né? E encontros, que são narrativas, e música. E ele é focado no cancioneiro popular, nas cantigas populares, né? E atualmente, esse projeto, ele está sendo para levar música para grupos. Então, é para criança de todas as idades, tá? Pode ser para bebê até criança de 80 anos. O importante é que nós possamos compreender que dentro de nós a gente tem uma criança ali, pulsante, brincante, feliz, pronta para cantar, para entrar numa roda. Então, esse é o objetivo principal do Cantos e Contos. No momento, domingo, por exemplo, eu fui convidada para fazer uma roda musical na comunidade quilombola do Ginete. Já é o 2º ano que eu faço esse momento com eles. E lá tem contação de história, tem brincadeiras cantadas, tem tudo, é lindo, sabe? É um momento muito gostoso. E eu também tenho um projeto que eu vou no Lado Ancião, né? Que eu levo o meu projeto para lá. Ultimamente eu dei uma parada, mas eu vou voltar agora. Que eu levo para as crianças do Lado Ancião. Então são os idosos que deixam as suas crianças interiores saírem, brincarem e cantarem. E é lindo. Eu acho que esse é o meu papel no mundo, sabe? É levar música, é promover encontros, é promover conexões através da música. E depois eu quero que esse projeto ele leve as duas coisas. Ele leve a criança a ter contato com os idosos, para que essas crianças possam ouvir histórias, para que essas crianças possam criar memórias. E junto com essa criança, enquanto a criança cria memórias, elas vão estar resgatando, ajudando a resgatar memórias desses idosos. Porque a cantiga popular e as histórias fizeram parte da vida deles em algum momento, né? Então, todos eles têm uma cantiga popular para chamar de sua. Seja porque cantavam na comunidade, seja porque a avó cantava para eles e contava histórias, seja porque a mãe cantava para eles dormirem, seja porque eles tiveram netinhos e cantaram para os netinhos. Então, no Lado Ancião e recentemente também eu fui em Vitória da Conquista, fui convidada também na Semana da Pessoa Idosa. Eu fui num lar de idosos de lá e eu acredito que quando as pessoas vivem num lar de longa permanência, eles acabam se desconectando de suas origens, de suas raízes, de suas raízes. E dentro do matulão, né, que a gente carrega, tem um monte de cantigas, tem um monte de história que a gente consegue resgatar através desses encontros. E é isso, eu sou muito apaixonada por essa ideia, por esse projeto, e eu tenho vontade que ele amplie, que ele cresça. A proposta é essa. E ele é aberto para a sociedade ou você trabalha com vagas? Então, agora eu quero iniciar, né? Começar festas infantis, para levar para festas infantis, para encontros, para a comunidade. É isso. Você pode compartilhar alguma experiência marcante que te mostrou na prática o poder da arte e da música na vida dos pequenos?
Eu acho que quando a criança ela começa muito tímida, sabe? Tem dificuldade de expressar, de falar o nome, a gente canta uma música para incentivar que ela cante o nome dela. Aí a gente sempre costuma brincar, eu mesma, né? Eu chego, qual é o seu nome? A criança tá tímida. Então vamos fazer o seguinte: o nome é muito sem graça, bora cantar o nome? Então a gente canta o nome, e aí a criança começa, e aí você vai vendo o processo, e quando chega um determinado momento ali do ano, a criança já tá, sabe, já coloca a mão na cintura, já levanta o nariz, e já fala o nome dele, já se coloca, e já se expressa, e já diz quando gosta e quando não gosta. Então, é um trabalho de formiguinha, sabe? Mas funciona. Com certeza funciona e assim, te desejo muita força, dedicação para levar esse projeto adiante e ampliar mais. Essa ideia de juntar crianças com idosos é fantástica. Assim, a interação, porque muitas vezes nossos idosos, né, ficam, igual você falou, perde um pouco a identidade, perde um pouco a origem. E é muito importante a criança ter o contato com essas histórias. É interessante. Sim. A gente tem, de forma cultural, talvez seja um reflexo do capitalismo, né? De que quando a pessoa fica idosa e ela não está mais produzindo recursos para o Estado, né? Ela perdeu ali o seu valor, né? Então ela fica ali cuidando dos netos e vai se deixando, aí as pessoas vão falecendo em volta delas, e chega um momento que tem idosos que falam, eu prefiro, sabe, eu acho que eu já estou pronto. E a gente precisa ver o idoso como um ser que ainda está em construção. Eles podem criar novas memórias, podem aprender uma coisa nova, pode dançar, sabe? Eles podem contribuir para as gerações novas. A gente tem que... E eu acho que valorizar a infância é também valorizar o idoso, a velhice. A gente não pode desconectar isso. E a gente também precisa colocar na cabeça das nossas crianças a importância que os nossos idosos teve para a gente, continuam tendo, e o que eles ainda podem nos trazer. Então, é uma questão de desconstrução social, né? Que a gente também não vai fazer da noite para o dia. É como eu falei lá da questão do lúdico, né? Vygotsky falou lá atrás, Piaget falou lá atrás, aí veio um monte de teóricos que foram reestudando a obra e recriando e criando novas teorias baseadas naquela teoria até a gente chegar na BNCC, esse documento que foi criado aqui no Brasil em 2017, que é uma coisa maravilhosa e linda. Tatiane, a gente tem o poder público trabalhando, né, como você já mencionou, e o apoio da sociedade civil aqui em Barra da Estiva, vocês têm? Com relação ao lúdico? Ao lúdico, exatamente. Eu acho que tem sim as pessoas que gostam, que acreditam, mas ainda falta muito para a informação chegar da forma que ela deveria chegar à maioria da sociedade, né? Porque tem pais que falam assim: meu filho vai para a escola brincar, mas brincar ele já brinca em casa. Porque ainda entende o brincar como não ter nada para fazer, entendeu? E imagina que a criança, quando ela está brincando, é porque ela não está fazendo nada. E também é uma construção social aqui no Brasil, né? Que a gente ia entrar em outras questões. Mas, tinha até a lei da vadiagem, né? Que a pessoa, se ela estava de bobeira, ela estava cometendo um crime. E como as crianças, a gente costuma observá-las, né? Já projetando um adulto ali, então não vai brincar não, porque brincar é quando não tem o que fazer. Então existe assim a resistência, você vai escutar muito ainda de pais, se você tentar para conversar, alguns que vão dizer, brincar, meu filho brinca em casa. Porque a informação ela não chegou, né, até as pessoas, aos cidadãos que estão levando seu filho para a escola. Entendi.
E que conselhos você daria para essas pessoas, por exemplo, familiares, professores que desejam tornar o aprendizado mais sensível e criativo? Primeiro, perder o medo de se expressar, né? Primeiro, trabalhar em você, essa coisa da expressão através da arte, através da música. E entender que você é um ser brincante. Colocar a sua criança no jogo, a sua criança interior, e começar. É um processo. Você falou, quando você se define professora brincante, eu achei isso tão marcante. Quando você coloca assim, professora brincante, quem chega e olha, imagina o quê? Eu entendo que é uma professora que coloca a brincadeira, que entende que dá para ensinar tudo, que dá para aprender tudo brincando. Entendi. Muito bem, Tatiane. A gente, infelizmente, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Passa tão rápido e, assim, o papo está espetacular. Você trazendo a visão sua sobre a arte, como trabalhar a música e a arte em sala de aula. E, assim, eu tenho absoluta certeza que nossos ouvintes vão adorar esse bate-papo. E quem não conhecia ou não sabia direito vai ficar sabendo com certeza. Que bom. Eu fico muito feliz de ter participado. Muito grata pelo convite, viu? Agradeço demais e espero, né, ter contribuído de alguma forma. O podcast agradece a sua presença, Tatiane. Vai nos abrilhantar aqui com a sua história, com a sua experiência no ensino. E assim, eu vou passar para você, para suas considerações finais, mas vou te fazer uma pergunta ainda. Mas desde já, te agradecer, dizer que o podcast está de portas abertas. O nosso podcast é desse nível, assim, de pessoas que trazem coisas para contribuir, informações, assuntos que a sociedade discute. E assim, o nosso objetivo é informar as pessoas. E você hoje trouxe muito bem. Para quem não sabia, certeza vai ficar sabendo isso aí. Muito obrigado, te agradeço demais mesmo. E te passo para as suas considerações finais, te fazendo uma pergunta. Se você pudesse deixar uma mensagem para os educadores, pais que nos ouvem, qual seria o maior ensinamento que a arte e o brincar trazem para a vida? Eu diria para a gente confiar mais no poder de criação da criança, no poder dela construir o seu próprio mundo, as suas brincadeiras. Não dá tanto pronto. E eu diria também que a arte e a música, ela é um caminho que pode ajudar a criança a se desenvolver de forma global, inteira, e a se expressar também. Então, dê espaço para ela se expressar, para ela criar. É isso. E eu queria parabenizar pelo seu projeto, pelo seu trabalho, pelo podcast. Acho muito interessante. Sou uma consumidora voraz de podcasts. Eu sou muito agitada, então tudo que eu faço é de fone no ouvido e ouvindo podcast. Então ouço tudo ali, a pessoa mais aleatória. E parabéns, viu? E muito obrigada. Muito obrigado, Tatiane. E eu te pergunto, para quem quer acompanhar os seus projetos, as redes sociais, você pode deixar hoje em dia? Eu não vou saber dizer o @ certinho, mas Tatiane Novaes e Cantos e Contos. Mas pode deixar que a gente coloca aqui no vídeo para os nossos ouvintes te porque eu não sei o @ certinho. Eu sei que tem um N no meio ali, acho que tem um underline também, mas eu não lembro. Pronto, mas a gente vai deixar aqui para o pessoal te seguir. É. Aos nossos ouvintes,
o nosso muito obrigado, fica todos na paz, curta, compartilhe esse conteúdo, ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas e que mais pessoas se informam. Tatiane, mais uma vez, nosso muito obrigado. O podcast agradece de coração a sua presença. Foi um prazer te receber hoje aqui. Prazer foi meu, obrigada. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fica na paz e até a próxima.